Vamos começar mais um episódio. Eu vou conversar com ela, que é psicóloga, diretora de uma clínica, não vou falar logo no começo, senão vocês matam a charada. Ela é especializada em análise do comportamento aplicada, com uma trajetória dedicada ao atendimento de pessoas autistas e à formação de profissionais na área. Seu trabalho une ciência e sensibilidade. É referência na área e uma voz importante na promoção de práticas terapêuticas de qualidade. Eu estou falando dela, doutora Aida Tereza. Ai, que lindo! Obrigada pela apresentação, Tati. Mas eu precisava dizer minha amiga. Ah, bem-vinda, só para minha amiga. Gente, ela me manda mensagem assim: oi, amiga! Eu me acho, né? Eu não sei fingir costume, não, ainda já era. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre autismo, análise do comportamento, né? E como isso pode ajudar muita gente. Vamos sim. Dizer assim, antes da gente começar, eu tô aqui nos 2 livros dela, tá bom? E foram duas propostas, eu vou até recuperar uma, assim. A Tati me chamou e disse: Aida, vamos falar uma proposta que a gente nunca fala, que é, vou chamar você o Danilo, a gente vai falar sobre o VibMap, que é algo que tecnicamente é comum a todos nós, analistas do comportamento, mas vamos falar de uma forma onde todos os profissionais possam ser agraciados por isso. E assim, eu achei a proposta incrível, porque eu acho que a ideia é que a equipe multidisciplinar, né, as pessoas possam comungar da avaliação, todos participando junto, fono, TO, profissionais de educação física, médico. Então a gente elaborou ali um texto na tentativa de mostrar que todos nós trabalhando juntos seria o melhor de tudo, né? Eu sou suspeita, né, porque eu sou organizadora, mas acertou. Acertou na mosca, como fala a música. E ficou muito bom, de verdade. Ficou muito e no 2 vocês falaram de transição, né? Isso, transição da vida adulta. Era um tema já que o Danilo estava pesquisando bastante, né, sobre sexualidade, nosso amigo. E aí eu disse, o que a gente vai falar aí? Vamos falar então dessa transição para a vida adulta, que é esse recorte entre a adolescência e a vida adulta que pouquíssimas pessoas falam, né? Então, falar sobre a saída desse momento difícil para a entrada do mercado de trabalho, como é que o autista ele pode se colocar nesse mercado de trabalho diante das dificuldades que ele vai encontrar e diante da própria sexualidade, como é que ele vai lidar com isso. Então, foi bem legal também, viu? Você danada, você botou a gente para trabalhar em temas bacanas. É isso mesmo. Para quem não conhece a análise do comportamento aplicada, explica para a gente assim, bem simples, para a mãe, o pai, todo mundo entender o que é a aba. Tá, então vamos lá. Eu costumo dizer brincando, mas não tão brincando, que a aba é tudo que a gente faz em casa, né? A aba é educar as pessoas, né? Então, análise aplicada do comportamento nada mais é do que praticar essa ciência. Mas praticar essa ciência é o quê, né? É tornar com que os princípios dela, a forma como a gente produz essa ciência, que na realidade é como a gente se comporta, ela venha para a nossa vida, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, entender por que a gente faz e como faz e de que forma faz, mas pensar para que isso se torne e gere qualidade de vida, talvez seja o melhor conceito que a gente pode dar para a análise de comportamento. Porque muita gente diz assim, a análise de comportamento é muito difícil, ela é muito engessada, quando você fala de ciência é muito difícil aplicar. Não, gente, quando a gente fala de análise de comportamento, a gente está falando de criança, de brincar, de produzir arte, de produzir relações sociais gostosas, de sentar juntos, escovar o dente. Então, a gente está falando de tudo que é vida, tudo que a gente produz e tudo que melhora a vida do outro. Muito bom. Quais os principais benefícios da aba para as pessoas autistas? Olha, eu acho, Tatiana, que falar nos principais benefícios, assim, eu vou levantar uma bola difícil, né? Quando a gente fala de autismo, uma coisa muito difícil para a gente, nós profissionais de um modo geral, é fazer com que aconteça a generalização daquilo que a gente ensina para os nossos pacientes.
Eu acho que você, assim como eu, a gente tem muito tempo de estrada, né? Então, e fazer generalização é algo que é muito complexo, né? Fazer as pessoas aprenderem o que está ali no nosso consultório, aprender o que a gente planeja nas escolas, nos consultórios e levar para a vida, né? Esse levar para a vida, para mim, é o que é mais difícil, porque envolve um campo muito delicado, que é o envolvimento da família, o que realmente, de fato, a família precisa saber para poder produzir generalização. Eu sempre costumo dizer que eu não quero a família antes, eu não quero a família durante. É claro que eu quero a família perto de mim, mas eu preciso mesmo da família na hora de generalizar, né? Eu ensino, a gente ensina, produz, mostra, indica, mas no dia a dia, agora, o que ela é capaz de fazer, né? Quanto ela é independente e autônoma para poder escovar os dentes, para poder levantar da cama dela, pegar a mochilinha dela e ir para a escola, entrar na escola sozinha. Esses dias uma mãe minha de Campina Grande disse, ele está entrando na escola sozinho. Então demorou muito para a gente, ele poder ter, né, essa independência, autonomia, agora está entrando sozinho na escola. Então eu acho que a generalização, ela impacta justamente porque ela promove essa mudança para a sociedade, ela promove essa mudança para a família. A família começa a ter os seus indivíduos mais empoderados para a vida. Eu acho que isso é brilhante, é maravilhoso. É emocionante, assim, quando você vê a mãe liga e fala, está fazendo isso, está fazendo aquilo, que é o que importa para o terapeuta, né? Ele viver lá fora, né? É isso que a gente quer, não importa, é isso que a gente quer, né? Que ele vá para a vida. É isso mesmo. Ainda existem muitos mitos e equívocos sobre a aba. Qual que você considera essencial, assim, a gente desmistificar? Eu acho, Tati, assim, as pessoas, quando a gente fala de aba, elas acham que a aba está muito longe, por exemplo, de arte e brincadeira. Elas acham que está muito longe. Então, hoje em dia eu trabalho muito currículo de brincar, muito currículo artístico, né? Hoje a gente tem boas avaliações em artes, como o Canvas, que te dão um repertório de muitas habilidades para você trabalhar com a criança, produzindo material, pintando, criando, como a Grazi está trazendo aqui hoje, né, para esse congresso. Então você tem muitos veículos interessantes e que viram muito mito, porque as pessoas acreditam que a aba é ruim, é cansativo, já que falaram que tem que ser muitas horas, essas muitas horas são cansativas, que isso acaba traumatizando a criança. Mas, gente, não é verdade isso, né? Eu acho que isso ficou num passado muito grande, né? Eu acho que isso ficou lá na década de 80, né? Quando a gente falava de ensino intensivo e sem essa plasticidade que a gente tem hoje. Mas a gente falar hoje numa aba que é relevante, é uma aba que ela brinca, é uma aba que ela é lúdica, é uma aba que reflete a felicidade da criança. Então, se você escutou por aí que a aba não é bom, que a aba não é engraçado, que a aba não é fácil, que não faz a criança feliz, é tudo mito. Muito bom. Ou às vezes é um profissional não tão bom, né? Que está aplicando e aí... Pode ser também. Né? Aí não é a aba de novo, aí é a pessoa. Quando um computador dá defeito, a gente fala, eu acho que é a pessoinha atrás que está manuseando, né? Que está com defeito. Olha, vou indo um pouquinho no mundo da gestora, né? Ela é diretora clínica da Luna Aba. Quais são os desafios e as doçuras de ser uma gestora e estar à frente de uma equipe de tratamento? Olha, eu estava falando há pouco sobre esse assunto. Ontem eu estava conversando com a Fernandinha também ali da Alcance, ela está ali. Hoje eu trabalho muito em controle de fluxos, né? Então a gente trabalha muito como é que a gente pode melhorar o atendimento clínico. Então, hoje na Luna Aba, eu trabalho com o que a gente chama, a parte da Luna, que é o atendimento em domicílio no Brasil inteiro. Então, a gente faz atendimento online, né? Então, a gente tem algumas sedes, e aí nessas sedes tem as diretoras clínicas das sedes, mas eu não fico em nenhum lugar físico, né? Eu e a Alice, nós ficamos online. Então, esse online, ele é um desafio,
porque ele tem que ser muito mais bem, o controle tem que ser muito maior do que a gente faz. Então, o controle da família, o controle do quanto a família está acompanhando o processo, o controle de quanto essas terapias realmente estão sendo eficazes, o quanto esses acompanhantes eles estão conseguindo chegar nessas famílias. Então, trabalhar esse controle, a gestão clínica desse controle online, para mim tem sido um desafio muito grande. E aí, quando eu falo desse desafio, uma coisa que tem sido muito difícil para nós é uma carga horária de trabalho. Então, assim, as pessoas me procuram, né? Dizem, mas, Tia Aida, por que você não vai no podcast? Tia Aida, por que você não viaja? Tia Aida, porque realmente, gente, não dá. É muito trabalho, né? A gente fica o tempo todo focado. Os meus supervisores atendem muito. A minha equipe clínica ela está permanentemente ligada nos atendimentos. Então, quando você falou das doçuras e das agruras, né, para o analista do comportamento, eu acho que o que mais pesa é porque a gente acaba tendo um trabalho que é atrás dos bastidores, fora do que as pessoas veem, que ele é muito extenuante, ele é muito cansativo. Muito intenso. Ele é muito intenso. Né? Então, a gente tem que melhorar a qualidade de vida realmente do analista do comportamento, a gente tem que melhorar a qualidade de vida dos nossos profissionais, dos nossos colegas como um todo, né? Da equipe como um todo, porque realmente isso é muito difícil. E você faz a gestão da sua equipe, mas cada paciente também tem uma microequipe, né? Cada porque tem a mãe, isso, o pai, tem às vezes uma cuidadora, tem a escola, né? Então ali todo mundo em volta que acaba ficando para o analista do comportamento essa conexão. A gente fez um acompanhamento de integridade hoje online muito fechado, né? Então a gente tem um acompanhamento do acompanhante, do coordenador, a gente tem um coordenador sênior, passa pela direção clínica, passa pela direção geral. Então, qualquer modificação, a gente já vai mexendo nas pontas, já vai controlando, vendo erro, qualidade de tempo, qualidade de nota que a gente vai tirando em cima de cada atendimento. Então, é um controle muito rigoroso que a gente faz, né? E fazer isso não é fácil. Por isso que ela não tem tempo, né, gente? Eu lacei ela aqui, ó. Falei, vem ainda. Em Portugal que eu consegui falar com ela. Super te entendo. Eu acho que... E são escolhas, né? Você escolhe se dedicar mais a um e realmente não dá para conciliar não 300 dá. habilidades, não dá, né? Não dá. Coisas. Não dá. Quem está fisicamente, como eu acho que você também fica fisicamente, né? Você tem até o tete-a-tete com o seu supervisor, com o seu acompanhante. Então, fica mais fácil você ver. Você vê, conversa, olha. E eu não tenho esse tete-a-tete. Então, eu tenho que fazer realmente um controle no qual qualquer falha tem que chegar na ponta rapidamente para mim, para eu poder saber como me comportar diante disso. Então, é muito difícil trabalhar no online, mas é muito bom também. Como você lida, né, com o envolvimento da família no processo terapêutico? Então, a família ela é convidada desde o primeiro momento a conhecer, no caso da aluna, conhecer todos os processos da aluna, né? Ela é convidada a conhecer a estrutura, a dinâmica, no caso do online, né? Ela é convidada a entender os processos de intervenção do filho, o acompanhante vai na casa, ela é convidada a participar das supervisões online, ela é convidada a participar das supervisões sêniores online, ela tem um canal aberto à diretoria para conversa, eu quero conversar, quero trocar com isso. Então, a gente tem um controle, essa troca ela é muito aberta para o pai. Mas é claro que isso fica muito difícil às vezes também, porque o pai está numa ponta que às vezes está se sentindo longe, distante, né? E sem a percepção da equipe, sem a percepção do pai nessa proximidade, para nós que estamos no online é muito ruim. Agora, para as equipes que são físicas, as equipes clínicas, as meninas estão trabalhando toda hora no contato com essas famílias, né? Em treino, orientações parentais, troca com pais. Esses dias ela estava lá em Curitiba fazendo café da manhã, chá. Eu acho que, em primeiro lugar, essa troca, né, essa tentativa de estar próximo, de fazer essa percepção
do que acontece com o filho está muito próximo. E segundo, da transparência de saber o que é feito, né? Eu estou fazendo isso para que isso seja feito e revertido para essa função do comportamento. Né? E trabalhar com essas expectativas eu acho muito legal também. A gente viu assim um crescimento muito importante, né, das terapias, dos serviços, na verdade, baseados em ABA, né? E na mesma velocidade vieram muitos booms de cursos também, de muitas coisas. E às vezes na prática a gente não observa a qualidade dos serviços, né? Como que você tem encarado isso? Como é que você tem se posicionado diante dessa situação? Então, esse é um tema que eu até brinco, que eu fujo, né? Eu fujo bastante de falar desse assunto, porque eu acho que eu tenho uma posição meio polêmica, né? E eu vou tentar te explicar em primeira mão por que é meio polêmica. Vou tentar te explicar. Assim, eu venho de uma formação, de uma vida muito difícil, né? Então, eu sou de um lugar pobre, eu venho de uma formação muito pobre, eu nunca tive condições financeiras de ter ou de alcançar uma formação dentro de grandes centros, né? Então, quando eu terminei a graduação, aí depois eu fui buscar especialização, mestrado, doutorado, e para ter acesso à especialização em ABA só foi muito mais tarde. Para ter acesso às certificações só foi muito mais tarde. Hoje eu tenho a certificação do IBA, porque ela cabe no meu bolso, porque ela me atende financeiramente. Então, assim, eu acho, e ao meu tempo também. Uhum. Então, o que eu acho é que a gente precisa pensar um pouco diferente. E esse pensar diferente é que às vezes as pessoas estranham quando eu falo, né? Agora, recentemente, a ANPAC, né, se organizou para fazer um movimento. Aquele movimento ele foi mais parecido com o que eu acredito, né? Saiu o PL agora e tal. Eu acredito em quê? Eu acredito na base dessa formação. Eu acho que o que tem que mudar, o que a gente tem que melhorar é a base dessa formação, né? Tudo bem, a gente vai ter especializações. Eu fiz a especialização na Universidade Federal de São Carlos, ela é maravilhosa. A gente vai ter milhares de especializações no Brasil, milhares de certificações que serão boas, que serão capazes de atender públicos, bolsos diferentes, capacidades diferentes. Isso, ok. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a formação deste profissional, né? Eu acho que está demorando muito para uma graduação em análise do comportamento sair. Seria meu sonho, que a gente já teria ali assim, uma formação, né, bem lapidada, bem construída. E bem aprofundada, né? Porque a análise do comportamento ela é muito ampla. Eu acho, isso é a minha opinião, pode causar polêmica para os colegas psicólogos de outras áreas, enfim, mas a minha opinião é que a gente precisa realmente investir nessa base, essa formação mais apropriada, sabe, Tati? Sim. Eu acho que é isso aí. Concordo com você, eu acho que é a minha opinião também, eu acho que é por aí. E eu acho que a gente tem que fazer um paralelo, né? Que nos Estados Unidos é uma graduação, né? Você faz toda aquela formação e tem um conselho que regulamenta. No nosso país, a gente teve muito boom de profissionais, só que a formação, em termos de graduação, de ter um conselho que referencia, também não acompanhou tudo isso. Foi ficando estendida, né? E abriu-se para muitas outras áreas que, às vezes, não tem conselho, não tem para quem reportar e tudo mais. E uma graduação com certeza terá, né? Então... É isso mesmo, é isso que eu penso, sabe? Assim, eu fico calada porque eu vejo que muitas pessoas não vão compreender muito essa nossa discussão, né? Aí eu fico brincando dizendo assim, é porque as pessoas não conhecem, por exemplo, a minha AT que está lá no interior do estado da Paraíba, lá no interior do estado do Piauí, que não conhece direito quem são essas pessoas, que não tem como, né, ter uma formação de qualidade e aí vão sentir na ponta isso. Exato. E sem esses ATs, sem os terapeutas que aplicam, não tem terapia. Não tem terapia. Né? Então é um trabalho e exige muitas mãos, né? Muitos profissionais. Então tem o aplicador, tem o coordenador, tem o supervisor, né? Então tem uma gerência de uma equipe, né? Então exige muito e falta muito profissional ainda, né? É isso aí, Tati. É isso aí. Olha só,
Vou dar um pulinho ali na vida da Aida, vou aproveitar, né? Vou ser um pouco abusada, né? O que te motiva a continuar todos os dias no seu trabalho? Ai, olha, é uma pergunta tão difícil, né? Porque eu tenho certeza que você também tem essa resposta, porque a gente é muito punido de muitos lados, né? Eu acho que você é uma corajosa por mexer em rede social, por exemplo. Eu acho isso uma coragem muito grande. Eu vou ali na rede social meio que por cima, né? Porque eu acho que existem muitas pessoas que não compreendem o trabalho. Hoje a rede social, por exemplo, virou um lugar onde as pessoas elas abrem a boca para fazer críticas sem nem saber o seu trabalho, o que está acontecendo por trás. Eu acho isso horrível. Então, você está de parabéns, ser uma corajosa, porque essa coragem eu não tenho, né? Mas eu acho, Tati, que realmente é a criança. Quando eu chamo criança é porque a grande maioria dos meus pacientes ainda são crianças, né? É a criança, ela poder ter capacidade de fazer as coisas e uma família chegar para mim e dizer assim, olha, ele conseguiu entrar sozinho hoje na escola, ele conseguiu fazer isso. Eu acho que é esse nossa grande motivação é essa, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Quais hábitos ou atividades que você cultiva para te ajudar com a sua saúde mental, com a sua saúde física? Ela até me perguntou, aí você emagreceu, não foi? Eu disse, gente, olha... E eu ainda falei assim, é saúde ou é uma questão de doença, enfim? Não, foi porque eu entrei numa onda muito ruim. Assim, eu estava trabalhando muito, sem parar, eu não conseguia fazer mais nada. Então, eu ligava o computador lá em casa, 7 horas da manhã, e só ia desligar 10 da noite. Então, eu comecei a dizer, não, isso aqui está completamente errado, eu estou jogando minha vida pelo ralo, não estou conseguindo fazer absolutamente nada. Eu acho que a pandemia colaborou muito com isso, né? Assim, naqueles 2 anos, foi muito intenso o trabalho em análise do comportamento. E aí eu disse, não, eu tenho que ter qualidade de vida, que é o que a gente falou ainda há pouco, né, para os nossos terapeutas. Eu preciso me ajudar. Então, eu preciso fazer alguma atividade física, eu preciso melhorar a saúde, eu preciso melhorar meu tempo, meu sono de qualidade, que eu já não dormia mais. Então, essa foi a grande virada. Foi fazer academia, yoga, atividade, pilates, fui colocando tudo na lista para ver se eu melhorava. E tá fisicamente tá maravilhosa como sempre e tá funcionando, viu? Eu estou na fila para entrar nessas atividades também, tá? Para a gente encerrar, queria que você deixasse um conselho, né? Qual conselho você daria para os psicólogos que estão iniciando no mundo do autismo, que querem seguir essa carreira? Olha, eu acho, meninos, que vocês precisam se preparar de bons cursos, né? Procurar pessoas que sejam profissionais competentes no mercado, que já têm uma experiência, uma expertise e que vocês possam confiar no trabalho dessas pessoas para fazer curso. No Brasil tem muita gente boa, tem muito curso bom, né? Tem muitos cursos de formações que vocês podem confiar. Eu acho que essa é a grande saída. Muito bom, muito obrigada por sua participação. Querida, foi um prazer. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, gente. Gente, esse foi o episódio com a Aida, maravilhosa. Que vocês possam, de fato, né, capacitar-se para ajudar outras famílias, outros profissionais. Compartilhe essa mensagem para alcançar outros colegas de vocês.